Bom, setembro é considerado o mês de prevenção do suicídio. E segundo dados da OMS de 2014, o Brasil é o 8º país com a maior taxa de suicídios do mundo. Para falar sobre o assunto, eu recebo agora a psicóloga e psicoterapeuta Karen Scavassini, que é coordenadora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. É assim mesmo, Vitaleri? Falei correto? É isso mesmo. Obrigado pela presença, Imagina. Karen. Bom, vamos lá então. Por que o Brasil aparece, segundo esses dados da OMS, com esse número absoluto, como você mesmo me explicava aqui antes da entrevista, esse número absoluto alto de suicídios? Então, nós somos o 8º país em números absolutos dentro do ranking internacional, porque somos um país muito populoso, temos muitos habitantes. Se nós pensarmos em termos de índice, o Brasil ele tem um índice baixo, de 5,8 por 100 mil, mas ao considerarmos o tamanho do país, então nós vamos para o 8º em números absolutos. O que nos preocupa é que esse índice aumentou nos últimos 10 anos 33,3%. E dá para a gente dizer aí quais as principais causas para esse aumento? Então, a gente pega uma diferença na forma como é falado sobre suicídio, então como o suicídio é documentado, um aumento do uso de álcool e drogas, dificuldades para as pessoas acharem tratamento para transtornos mentais, tudo isso está associado a esse aumento, além, claro, de um aumento do isolamento, as pessoas hoje em dia estão mais sozinhas e isso também vai facilitar com que isso aconteça. Agora, o assunto, o suicídio, ainda é um assunto pouco falado, chega a ser um tabu. E Sim, por quê? Ele é um tabu. Porque as pessoas, na verdade, se a gente pensar, as pessoas têm dificuldade para falar sobre morte no geral. Com o suicídio, ainda mais, é um pouco mais difícil, porque traz toda uma questão que as pessoas fazem um julgamento com relação a pecado, a fraqueza, a coragem. E a gente precisa entender que o suicídio tem relação com o sofrimento e não com esses julgamentos. Dá para a gente traçar um perfil das pessoas que cometem o suicídio? Acontece mais com homens, com mulheres? Tem uma faixa etária predominante? Então, acontece mais com homens. Homens cometem mais suicídio e mulheres fazem mais tentativas. A faixa etária, acima dos 65 anos aqui no Brasil, nós vamos ter os maiores índices de suicídio. A gente pega, porém, um aumento grande nas taxas de 10 a 14 anos e de 15 a 17 anos nesses últimos 10 anos também. Você falou em tentativa, é interessante porque, segundo a própria OMS, 9 em cada 10 casos podem ser prevenidos, é isso, né? Exatamente, porque mais de 90% dos casos estão relacionados com transtornos mentais. E transtornos mentais são tratáveis. Acontece que as pessoas não buscam muitas vezes ajuda por preconceito ou por não quererem muitas vezes precisar tomar medicamento ou não saberem que sinais elas podem observar que façam com que uma pessoa precise de atendimento. Quais são esses sinais? Então, os sinais eles podem ser verbais, então a pessoa pode começar a falar: eu estou pensando em me matar, eu quero acabar com tudo, a vida não vale mais a pena. Alguns sinais comportamentais, como sinais de depressão grave, mudanças grandes de comportamento, isolamento. Quando a gente percebe essas coisas, o que é o ideal? Que a gente chame a pessoa para uma conversa. Não tem problema perguntar para alguém sobre suicídio, porque se a gente não pergunta, a gente também não vai saber e não vai poder encaminhá-la para o apoio. Então, é chamar para uma conversa franca, sem julgamentos, querendo muito mais ouvir essa pessoa do que trazer ideias para ela, enfim, e buscar um atendimento especializado. Existem serviços de apoio que façam passam essas orientações para as pessoas? Sim, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma ONG e ela é uma das instituições que mais nos ajuda em relação à prevenção. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, no número 141 em São Paulo, ou no chat, que é o www.cvv.org.br, e eles recebem as ligações anonimamente,
quando as pessoas precisam desabafar. Então, muitas pessoas com comportamento suicida ligam para o CVV. Uma outra forma das pessoas receberem ajuda é através dos CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial. E ela pode fazer uma busca, então, na internet para ver qual que é o CAPs mais próximo da sua residência. No nosso site do Vitaleri, também a gente tem uma série de informações sobre o comportamento suicida. O ideal é que a pessoa busque aprender um pouco, aprenda mais sobre esses sinais, para que ela possa, então, ao perceber alguma coisa, tomar uma atitude. Eu falei aqui no começo até da nossa entrevista o termo pós-venção, né, que eu particularmente não conhecia, talvez muitas pessoas também não conheçam. O que é a pós-venção? Pós-venção é todo atendimento que acontece após um suicídio, ou seja, é o atendimento para os enlutados. A gente sabe que se para cada suicídio completo, de 5 a 10 pessoas vão ser extremamente impactadas por essa morte, com um luto mais intenso e mais duradouro do que outros tipos de morte. Então, a gente tem a pós-venção para poder tomar conta e cuidar dessas pessoas. Interessante que saiu até uma pesquisa recentemente falando dessa questão do suicídio nas redes sociais, né? Ele não é só tabu na vida real, como também na internet, nas redes sociais. Sim, é um tabu muito grande. O que acontece é que muitas vezes as pessoas colocam nas redes sociais até que elas pensam em se matar ou que a vida está muito ruim e ninguém leva a sério. Então, quando a gente vê nas redes sociais alguém falar que a vida está muito difícil, que ela está pensando em acabar com tudo, tem uma ferramenta no Facebook onde você pode fazer uma denúncia, onde a pessoa recebe um auxílio do Facebook para ver se ela realmente precisa de ajuda ou não naquele momento. Karen, e falar um pouquinho do suicídio na terceira idade? Também é recorrente? Sim, então, a terceira idade vai ser onde a gente vai ter os maiores índices. Infelizmente, as pessoas confundem muito sintomas de depressão no idoso com sintomas da própria velhice, né? Então, muitas vezes elas acham que é normal o idoso estar muito triste, estar poliqueixoso, e isso pode ser depressão. O idoso passa por muitas perdas de pessoas, a sociedade não dá o valor que o idoso merece, né, a atenção para o idoso, e isso são alguns dos fatores que vão levar aí a que ele possa pensar em cometer suicídio. Bom, programações do Setembro Amarelo, a gente teve agora dia 10, né, que é comemorado o Dia Nacional, o Dia Internacional. Dia Internacional, né, de combate ao suicídio. Tem mais programação até o final do mês? Sim, temos várias programações. Hoje, inclusive, na Câmara vai ter o simpósio, daqui a pouquinho. Na semana que vem a gente vai ter o primeiro simpósio internacional no Hospital das Clínicas. No dia 29, no dia 30, a gente vai ter o primeiro simpósio paulista de prevenção e pós-venção do suicídio na Universidade de São Camilo. Isso falando em São Paulo. Então a gente tem aí uma série de atividades marcadas para esse mês, que a ideia é para poder trazer consciência pública para as pessoas e para que elas possam entender o que elas possam fazer e não tenham medo de falar abertamente sobre o assunto. Só reforçando o telefone, você passou 141, que é o telefone do CVV. CVV. Centro de Valorização à Vida. Lá as pessoas podem, então... Podem ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não precisa dar o nome, é só ligar que vai ter alguém pronto para atendê-la. Em algumas regiões, esse número é o 188, mas aqui em São Paulo ainda é o 141. Tá bom, Karen, queria agradecer muito sua participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado.